Olá, bom dia. Estamos de volta com a programação Pedra Angular. Todos os dias estamos com vocês através da Pedra Branca FM e do nosso canal no YouTube. Graças a Deus, estamos felizes e alegres por poder compartilhar das verdades de Deus reveladas para esta última geração. Sempre repetimos que não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém, não estamos aqui para denegrir ninguém. Estamos aqui para pregar aquilo que liberta o ser humano. E a única coisa que liberta o ser humano é a verdade. E a verdade absoluta é Cristo. Cristo é a verdade absoluta. Existem verdades parciais, mas a única verdade absoluta é uma pessoa. E esta pessoa é Senhor Jesus Cristo. É a verdade que liberta de todo o mal. É a verdade que liberta de qualquer coisa. Por isso, nós somos gratos a Deus por poder compartilhar desta verdade que liberta. Uma vez esta verdade me libertou e hoje eu quero transmitir para vocês esta verdade que liberta, que é Cristo. João capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estamos aqui propagando esta verdade para você ser livre do jugo religioso, do jugo denominacional que tem aprisionado as pessoas em um sistema. As pessoas são boas. O que não presta é o sistema que aprisiona as pessoas. Por isso, quando propagamos a verdade, nós atingimos o sistema e não as pessoas. Nós queremos ver as pessoas livres deste sistema que o aprisionou. São gaiolas que prenderam estas pessoas em dogmas, credos e doutrinas falsas. Por isso estamos aqui para propagar aquilo que liberta. E o que liberta o ser humano é a verdade. Pois bem, nós vamos continuar a nossa programação de fé e nós queremos continuar o assunto sobre o batismo. Falamos no programa anterior sobre como deve ser realizado o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, pois frisamos que Mateus 28:19 foi uma ordem que Jesus Cristo deu aos apóstolos para batizar no nome singular, não repetindo os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Foi uma ordem. Atos 2:38 é a execução desta ordem. Então, eles executaram a ordem na íntegra. E quando perguntaram para Pedro e os demais apóstolos, o que devemos fazer, varões e irmãos? Então a resposta foi categórica e clara: arrependa-se dos seus pecados, que é a forma de seus pecados ser perdoados, é se arrependendo. Seja batizado, é o próximo passo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Recebereis o presente do Espírito Santo, que é a própria vida de Deus na pessoa. Então, o próprio Deus em outra manifestação. Quis dizer isto, em outra manifestação. Deus se manifestou como Pai quando nos criou, como Filho quando nos salvou e como Espírito Santo, Ele está agora nos conscientizando do pecado, da justiça e do juízo. Então,
Nós vamos continuar nossa programação e hoje, para fixarmos algo, para mostrarmos que nós não seremos bem-sucedidos se estivermos fora da palavra, eu quero começar a programação de hoje fazendo uma pergunta assim: o que é pecado? As pessoas, elas têm concepções erradas do que é pecado. As pessoas pensam que pecado é beber, fumar, se prostituir. Eles pensam que pecado, que arrancar as pessoas do pecado, é arrancar elas da droga, das drogas, arrancar da prostituição, arrancar dos vícios. Nada disto. Tirar as pessoas do pecado é tirar as pessoas da incredulidade, porque pecado é incredulidade. Esta é a definição de pecado. O que é pecado? Pecado é incredulidade. Só existe este pecado no mundo chamado incredulidade. Todas as outras coisas derivam da incredulidade. Você só pratica prostituição por causa da incredulidade. Você só se torna adúltero por causa da incredulidade. Você se torna um viciado por causa da incredulidade. Então, nós vamos ler aqui um versículo das Escrituras para fixarmos a nossa base aqui, que diz assim: João capítulo 16, versículo 8 e 9, que diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora preste bem atenção: do pecado, porque não creram em mim. Porque não creem em mim ou não creram em mim. Veja só. Observe só aqui como isto é maravilhoso. Então nós destacamos aqui o que é pecado. Como é que as pessoas pecam? Quando elas cometem incredulidade. Agora observe. Eu estou aqui fazendo esta programação, provei para as pessoas, provei através desta programação que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Desafiei pastores, desafiei qualquer pregador, seja na internet ou aqui em Pedra Branca, na minha cidade. Desafiei através do rádio e da internet a me mostrar somente uma prática, uma execução de um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, repetindo os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém mostra, porque não tem nas Escrituras. Então nós fixamos aqui Atos 2:38, Atos capítulo 8, Atos capítulo 10, Atos 19, Romanos 6:3 e Gálatas 3. Nós provamos que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não crê, eu lamento, tenho que dizer para você que você é um pecador. Você é um incrédulo. E se você é um incrédulo, você se torna um pecador. Porque pecado é incredulidade. Não importa se você está na denominação tal, em qualquer lugar que você esteja, se você não crê na palavra na íntegra, você é um pecador. Você comete incredulidade. E veja só, que a base que Jesus falava das coisas, quando Jesus falava, ele dizia assim, Jesus sempre frisava o crer. Quando ele chegou na casa de Jairo, que todas as pessoas estavam chorando ali, a maior lamúria, ele olhou para Jairo e disse: não temas, creia somente e a menina será salva. Observe, creia somente. Jesus falou que tudo é possível ao que crê. Então, quando eu creio, eu não cometo pecado, porque pecado é
incredulidade. E como é que a gente prova isto nas Escrituras? Aqui, ó. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, preste somente atenção, do pecado, porque não creem em mim. Então, o que é pecado? É não crer no Senhor Jesus Cristo. É não crer na totalidade da palavra. E se eu venho, prego que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, dou as referências todas, provando que a Bíblia diz por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será válida. Então nós vemos Pedro dizendo o que devia fazer, nós vemos Filipe batizando as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vemos Paulo batizando pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí está testemunhas de Deus que praticaram o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu venho, ensino, te mostro o que você deveria fazer para não ser um pecador. Era você correr e dizer assim: eu quero este batismo porque é o batismo correto. É o batismo que está conforme as Escrituras e que os apóstolos nos legou. Nos legaram este batismo da forma correta, como em nome do Senhor Jesus Cristo. O que devemos fazer, varões, irmãos, é o que você deve fazer agora, você que está ouvindo esta programação, é pedir o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, para você não ser um incrédulo e cometer pecado. Então as pessoas, elas têm a mania, por não conhecer a revelação e a verdadeira definição do que é pecado, elas têm a mania, o mundo denominacional tem a mania de acusar somente como pecador aqueles que bebe, que fuma, que joga, que se prostitui, que adultera, que mata, que rouba. Então esses eles classificam como pecadores, mas na verdade o mundo denominacional são os piores pecadores que existe, porque eles são sépticos. Fala que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, falamos que não existe uma trindade, mas eles não creem e conseguem sublevar outros a não crer. Mas esta programação está em busca do último eleito. E uma vez eu estive no sistema denominacional, mas quando ouvi através de um programa de TV, o programa Fé Perfeita, falando sobre este batismo, então aquilo tocou o meu coração e eu pedi o meu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não importava se eles iam me expulsar da igreja, podia expulsar. O importante é estar vivendo a palavra na sua totalidade e querendo fazer o correto, fazendo o que é certo, para não ser pecador, porque o incrédulo é um pecador. Então isto é o que é pecado. Aí você me pergunta: Berg, beber, fumar, se prostituir, não é pecado? Eu te digo, não, são atributos do pecado. Beber, fumar, se prostituir, são atributos do pecado. As pessoas só praticam isto porque elas não creem. Como as pessoas iriam praticar isto se a Bíblia diz não adulterarás? Quando a Bíblia ensina a não adulterar, então, como se as pessoas crescem na Bíblia, elas praticariam este atributo do pecado que é o adultério?
Se a Bíblia ensina que os viciados não herdarão o reino de Deus, como as pessoas iriam se viciar se elas crescem na palavra? Se a Bíblia ensina que a prostituição é atributo do pecado, é o que? As pessoas praticam a prostituição por quê? Porque elas não creem na palavra, que a Bíblia ensina que nenhum prostituta ou prostituto herdará o reino de Deus. Então, se as pessoas crescem, elas jamais praticariam esses atributos da sua incredulidade, que pecado é incredulidade. Então observe só. O que são atributos? Atributos são particularidades, qualidades e características que são próprias de algo ou alguém. Geralmente, por norma, os atributos eles estão relacionados aos aspectos positivos. Observe. Então, beber, fumar, se prostituir são aspectos positivos do pecado. E o que é pecado? Incredulidade. Então, por não crer, eles vão praticar isto daqui. Aí você diz assim: mas o mundo denominacional, a denominação eles não bebem, não fumam, não se prostituem. São prostitutos espirituais. São adúlteros espirituais. Porque eles não praticam esses atributos no físico, mas no espiritual eles são adúlteros. Porque a Bíblia está ensinando que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Se eu procuro outro batismo, então eu sou um adúltero espiritual. A Bíblia ensina que não existe uma trindade, mas se as pessoas continuam crendo em uma trindade, eles são adúlteros espirituais. Então observe só. Eles são incrédulos e o pior de tudo, aqueles que estão bebendo, fumando e se prostituindo, muitos deles podem ser até ignorantes, que não ouviram a palavra. Estão praticando estas coisas e ainda talvez nem tivesse ouvido a verdade. Mas os sistemas denominacionais, nós pregamos a verdade. E eles ouvem, mas permanecem na incredulidade. Então eu só tenho que dizer que eles são pecadores. São pecadores. O Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E principalmente do pecado. Do pecado, porque o Espírito Santo vai convencer a pessoa a crer em Jesus Cristo, na palavra. Então, se você não crê na palavra, você não foi convencido pelo Espírito Santo a crer na palavra, porque a dureza do seu coração o resistiu e você continua sendo um incrédulo. Se você é um incrédulo, você é um pecador, porque pecado é incredulidade. Veja que o mundo denominacional
está preocupado em tirar as pessoas da bebida, do cigarro, das festas, da prostituição, mas não estão preocupados em colocar as pessoas na palavra. Não estão preocupados em tirar a incredulidade das pessoas. Então, eu tenho que dizer isto: eles continuam sendo pecadores. São pecadores sem dúvida. Não crê na palavra, você se torna um incrédulo. Consequentemente, por não crer, você vai praticar os atributos do pecado. E os atributos do pecado são esses: adulterar, beber, fumar, se prostituir. São os aspectos positivos que o pecado traz. Porque a Bíblia está ensinando: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não furtarás. Se as pessoas olhassem para a Bíblia e crescem, elas não praticariam isto. Então você tem o seguinte, que atributos são características de uma determinada pessoa ou coisa. Então, se você pegar Deus ele tem vários atributos. Sabedoria é um atributo de Deus, soberania é um atributo, morfia é um atributo, onisciência, onipresença, onipotência, infinitude, fidelidade, santidade. Isso são algo que são inerentes a Deus. Isto são os aspectos positivos de Deus. E quais são os aspectos positivos do pecado? Beber, fumar, se prostituir, ser idólatra, são aspectos positivos do pecado. Se as pessoas crescem na Bíblia, eles jamais seriam idólatras. Eles jamais bebiam, fumavam, se prostituíam. Se as pessoas crescem na Bíblia, eles seriam batizados da forma correta. Porque eles eram convencidos pelo Espírito Santo da palavra. Eles eram convencidos a crer na palavra. Se hoje eu estou aqui fazendo esta programação para você, é porque o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e principalmente do pecado. Quando eu estava preso ao sistema, eu fui batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, que isto não é batismo. Enquanto eu estava preso àquele sistema, mas quando eu ouvi através de uma programação de rádio, um pastor pregando e ensinando que o batismo era em nome do Senhor Jesus Cristo, ele deu todas as referências na Bíblia e todas as práticas batismais de como deveria ser o batismo. E aí frisou e desafiou somente a mostrar um versículo na Bíblia que tem um batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. E ainda disse assim: se você mostrar somente um batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, eu me retrato publicamente do que eu estou dizendo. Agora eu vou te mostrar todos os batismos realizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Isto foi o suficiente
ao ouvir a verdade, para o Espírito Santo me conscientizar desta verdade e eu deixar de ser incrédulo e crer na verdade. Isto foi o suficiente para eu investigar nas Escrituras e dizer: realmente, o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Com relação ao batismo, de agora por diante, eu deixarei de ser pecador, eu deixarei de ser incrédulo. Então eu fui e pedi o meu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque sei que um homem só será bem-sucedido se estiver dentro da palavra. E você? Quer ser bem-sucedido? Estás num sistema agora aprisionado? Como diz a Bíblia: sai dela, povo meu, e não seres cúmplices nas suas obras, porque a incredulidade vai fazer você ser cúmplices nas obras das trevas. Não seja cúmplice. Peça seu batismo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. O que devemos fazer, varões e irmãos? Se arrependa. Peça seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados. E Deus está obrigado com a tua palavra, com a sua palavra, a te dar o Espírito Santo. Deus te abençoe. Só me resta tempo para convidar você para os nossos cultos. Rua Cândido Gambarra, sem número, próxima à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Nossos cultos todas as quartas e domingos, a partir das 19h30. Você é o nosso convidado especial para estar conosco ali na rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Se desejar CDs, DVDs, literaturas gratuitamente, nós te damos de graça. Vem estar conosco. Deus te abençoe, te guarde, te dê um ótimo dia na paz do Senhor. E se você foi convencido de que deve ser batizado, convencido pelo Espírito Santo, peça seu batismo, que nós iremos batizar você onde você estiver. Deus te abençoe.